Olá a todos vocês, pais, mães, tias, tios, avós, avós, que continuam perseverantemente nas aulas de formação do SEAP. Então, nós hoje, dentro do panorama de crescimento do ser humano, essas aulas que vocês estão assistindo estão dentro de um contexto do crescimento. Então, vamos ver a importância das coisas pequenas. Então, toda a rotina da nossa vida, ela se compõe praticamente de muitas pequenas coisas pequeninas que se sucedem no dia a dia. No colégio nós ensinamos os nossos alunos que esses são os momentos em que nós devemos fazer importantes, né, os atos, oferecendo-os a Deus, ao Criador. Então, repetindo, né? Nós ensinamos às crianças que as coisas pequenas que elas fazem têm um valor muito grande. Por quê? É que nas coisas pequenas o cristão vai forjando a santidade do dia a dia. Deus nos pede obras, boas obras. Deus é assim. Ele pede que nós façamos coisas boas. Agora, o que é interessante é que as obras grandes são muito raras. A maioria das pessoas passa a vida sem ter a oportunidade de fazer coisas grandiosas, assim. Mas todas as pessoas fazem coisas pequenas todos os dias, em muitos momentos. Então, só chamamos os alunos, chamamos a atenção deles para as coisas pequenas, né? Porque se elas forem bem feitas, ajudarão a construir hábitos para toda a vida. Então, repetindo, né? Nós não temos oportunidade de fazer grandes obras, construir pontes, pirâmides, sermos o Papa, o presidente, a governadora. Alguns dos nossos alunos podem chegar a isso, mas a maioria de nós vai fazer coisas pequenas. Deus nos pede obras, mas não pede obras grandiosas, pede obras boas, que são as pequenas. Então, obras pequenas boas, todos nós podemos desenvolver e todos nós podemos ensinar as crianças a que prestem atenção nelas, porque é isso que nós podemos dar a Deus. Se algo que nós podemos dar são obras boas, pequenas. Então, fazer as coisas com ordem, guardar o lápis no estojo naquele momento, colocar o lixo, né, para fora, né, no momento certo, não jogar o lixo no chão, mas dentro do cesto de lixo, né, usar corretamente, né, o banheiro, né, para não sujar, ou se suja nós limpamos. São coisas todas pequenas, mas diante dos olhos de Deus, se nós fazemos isso por amor, né, ao Criador que quer as coisas ordenadas, aquilo tem uma transcendência de eternidade. No céu, nós vamos contemplar as obras pequenas que nós fizemos bem nesta terra. E as crianças precisam saber disso. Pontualidade, para chegar nas aulas, no compromisso, conservação do uniforme, cuidar bem, e de todas as roupas, né? Então, não deixar os livros, os cadernos com orelhas, não transportar de qualquer forma, cuidar bem da mochila, deixar a lancheira limpa. Então, todas essas coisas pequenas, quando a gente aprende de criança, quando nós chegamos a ser adultos, elas se transformam numa coisa que chama caprichar no trabalho. Uma pessoa educada assim, ela não faz serviço marretado, não faz gambiarra. Então, depois, coisas pequenas também no trato. Todos os dias nós podemos dirigir uma palavra amável ao amigo, ao colega, né? Se a gente vê uma pessoa preocupada, a gente pergunta, olha, tá tudo bem com você? A gente pode pedir as coisas com amabilidade, agradecer muitas vezes, evitar fofocas. Então, todas as coisas pequenas e todas as coisas que nós vamos fazer bem. Às vezes, um pormenor trivial, né? Um incentivo, né? Um cumprimento, produz nos outros um bem sem proporção com o pouco que nos custou. E faz a pessoa se sentir segura, apreciada, estimulada a praticar o bem.
Então, por isso, esforçar-se todos os dias, né, por fazer bons atos. Então, a fé que nós temos que Deus nos criou e cuida de nós a cada momento se manifesta no cumprimento, no cuidado das coisas pequenas, né? Então, por exemplo, né, quando a gente expressa seriedade quando uma menina ou um menino fala de uma coisa que não é boa, né? Começa a conversar de um tema que não é adequado. Ou quando em casa alguém fala um palavrão, né, e a pessoa não ri disso, né? Então ela tem coragem e não tem vergonha de manifestar o bem. Então Deus nos pede coisas muito concretas e sempre ao alcance das nossas forças. Nós não podemos nos enganar. O bem que nós podemos fazer é o bem pequeno daquele momento, né? Então, o Nosso Senhor nos dá muita ajuda, né, interior para a gente ser fiel ao cumprimento dos bens das coisas pequenas. Quando a gente cumpre bem as coisas pequenas, no futuro nós conseguiremos cumprir o projeto de vida que é grande. Então, são tesouros que o Senhor guarda para a eternidade. Quando nós chegarmos à presença de Nosso Senhor, então Ele vai nos dizer o seguinte, está no Evangelho isso: vem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te darei o muito. É muito importante perceber e entender isso que Nosso Senhor falou. Se a gente é fiel no pouco, Nosso Senhor nos dá o muito. Então, cada um de nós pode pensar agora, qual é a ação prática que eu vou tirar dessa aula de hoje? Pode ser, por exemplo, falar algo positivo para as pessoas que cruzam conosco no dia a dia. Quando nós vamos sair de casa, sempre dizer algo positivo. Uma pequena ação que pode valer muito. Saudações para todos vocês.